Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem se revelado, porque o Senhor tem iluminado o nosso coração, a partir da Tua palavra, Senhor, a partir de quem o Senhor é. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, tudo mesmo, Deus, tudo mesmo. Em nome de Jesus, que o nosso coração continue sendo uma terra boa, em que a Tua palavra vai germinar, em que a Tua palavra vai frutificar, vai crescer e vai dar muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o que a gente está falando aí? Sobre o que a gente está... Qual é a série que nós estamos aí? Quero ver se vocês estão ligados ou estão lá em Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, como é que é? Gálatas, né? Todo mundo na Terra ainda? Ou todo mundo em Nárnia já? Não, né? Então nós vamos continuar falando sobre Gálatas, e a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta que Paulo escreve para a região da Galácia, onde ele tinha plantado igrejas, e essas igrejas elas estavam voltando a fazer sacrifícios, elas estavam voltando a costumes que elas tinham antes de Paulo falar do Evangelho. Então, a outra vez que eu preguei sobre isso, o título era um título bem peculiar. O título era aquilo que é... Como é que é? Isso, aquilo que é semelhante pode ser o oposto. Amém? Então, aquilo que é parecido pode não ter nada a ver com aquilo. Então, foi falado do versículo 1 até o versículo 9. E hoje, então, eu vou falar do versículo 10 até o versículo 23, até o 24, na verdade, da carta de Paulo aos Gálatas, e como que isso se encaixa na nossa vida. Uma carta que foi escrita já há muito tempo, 50, 53 depois de Cristo, mas como ela é tão atual e como ela se encaixa no nosso coração hoje, como tem coisas aqui que são maravilhosas, e como desde aquele tempo até hoje, e antes até daquele tempo, como a nossa humanidade, ela sempre quer colocar algum valor para negociar, para que a gente obtenha alguma coisa. E é sobre essa graça que a gente vai falar, é sobre isso que nós recebemos e que a gente não entende e às vezes não aceita, que, como o próprio nome diz, é graça. A gente não sabe simplesmente receber e usufruir. A gente fica, não, mas tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Tem alguma coisa que eu tenho que colocar. Tem algum valor meu que eu tenho que fazer para argumentar com Deus. E assim a gente vai. Assim eram aquelas pessoas e assim somos nós. Porque a gente vai ver. Então eu quero ler aqui e depois a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Tá certo? Então do versículo 10 até o 24. Eu sei que, né, são bastante versículos aqui, mas a gente tem que entender isso aqui para depois ir clareando para vocês. Então, é Gálatas capítulo 1, versículo 10 em diante. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Paulo contando um breve testemunho dele aqui, né? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Me chamou pelo quê? Por sua graça. É porque o Paulo era bom, capaz? É porque ele era uma pessoa muito boa? É pelo que foi chamado? Ah, tá, pela graça. Então vamos lá. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Vou ler o 16 de novo. Aliás, eu vou ler o 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim,
para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ele estava falando isso porque as pessoas estavam dizendo que ele estava querendo ser um apóstolo, mas ele não tinha vivido com Jesus, não viveu, e aquele era um critério, né? Ter vivido com Jesus de uma forma carnal, ter andado com Jesus era um critério para a pessoa ser considerada apóstolo. E eles estavam questionando isso e tal, e que ele tinha recebido essas informações. E o que Paulo está dizendo aqui é que não, que esse evangelho ele não recebeu dos outros apóstolos, ele recebeu por revelação de Deus. Por isso que ele fala, não consultei pessoa alguma. Tampouco, 17, subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente estive com ele 15 dias. Ou seja, ele não conhecia Pedro e os outros apóstolos. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto aqui, e para a gente passar a entender um pouquinho essa graça. Então, Paulo está fazendo o quê? De alguma forma ele está defendendo o apostolado dele, que ele teve um encontro com Jesus, Atos capítulo 9, a gente vai ver, foi falado semana passada, né? Jesus vem e tem um encontro com Paulo, ele promove isso, e Paulo, então, ele tem a revelação do evangelho. Eu fico imaginando, sabe o quê? Eu fico pensando assim, né? Como será que era a oração de Paulo para ir para Damasco? Porque Paulo era um judeu, ele era... Eu sei que essa palavra que eu vou dizer é uma palavra pesada, mas eu já estou preparando vocês aí. Sabe o que Paulo era? Paulo ele era um assassino. Pesada, né? Essa palavra é pesada, né? Falar que alguém é assassino. Mas Paulo era um assassino. Ele matava os cristãos. Ele pega as cartas das autoridades do seu tempo e ele diz assim, eu vou para Damasco e quem encontrar lá falando dessa seita, desse nazareno aí, eu tenho autorização para matar, para combater e para matar. Então eu fico imaginando a oração de Paulo. Paulo ele era um religioso, ele era um judeu, criado aos pés de Gamaliel, que era o maior doutor, um dos maiores doutores da lei do seu tempo. Era uma pessoa de muita autoridade no seu tempo. E eu fico imaginando o que Paulo orava. De certo, Paulo pedia para Deus, claro que tinha todos os rituais, né? Mas de certo, Paulo dizia assim para Deus, Senhor, me ajude a matar o máximo dessas pessoas aí que estão dizendo serem tuas filhas. Você consegue imaginar isso? Porque para Paulo, o que ele estava fazendo era o certo. O que Paulo estava fazendo era combater aqueles que estavam diminuindo o nome de Deus, que estavam estragando a religião. E aí Paulo vai diante de Deus e diz, não, Senhor, eu sou teu filho, porque afinal de contas eu sou judeu, e eu quero que o Senhor me abençoe para eu matar essas pessoas. Eu quero que o Senhor me abençoe para achar e para matar. Né? Não sei se eu, de vez em quando, né, dou umas piradas nisso aí. Até tem o Giga cortou lá a parte do me deixa doidão lá, né? Não faz mais isso, né, Giga? Mas eu fico pensando nessas coisas, porque Paulo era assim. E às vezes a gente vem para Deus assim, me diz o que eu tenho que fazer para que eu possa usufruir de alguma coisa. Ou o que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que fazer para ter um relacionamento com o Senhor. E aí a gente começa, né? Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer 21 dias disso, ou eu preciso fazer isso, ou eu preciso parar de comer carne. E aí a gente vem assim, né? Senhor, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Será que se eu entrar ali na porta, e aí eu abrir a porta, eu entrar com o pé direito, e eu caminhar até o pastor, e será que isso vai funcionar? Ou será que se eu fazer uma oração que começa assim, assim, assado, será que isso vai funcionar? Porque a gente busca rituais, né? A gente busca esse tipo de coisa. Mas eu fico imaginando a oração de Paulo. E aí Paulo indo para Damasco,
E Atos capítulo 9 fala que ele caiu por terra. Porque Jesus veio, veja, não foi Paulo que promoveu isso, não tinha uma fórmula, não tinha um modus operandi, não tinha um modo de fazer. Não, Jesus simplesmente veio e disse: agora tu vai sofrer pelo meu nome. Agora eu vou ter um encontro contigo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o versículo 16 ali, que a Bíblia fala que Jesus decidiu se revelar a Paulo. Foi isso que aconteceu. E eu fico imaginando a oração de Paulo depois disso. Porque antes ele estava indo, pedindo para Deus para ajudar ele a matar. E agora ele ia pedir para quê? Certo? Eu penso que a oração foi: Senhor, aqueles que perseguiam junto comigo, Senhor, não deixa que eles me matem, né? Eu acho que era assim, né? Veja só como Deus muda a vida de uma pessoa de uma hora para outra, num estalar de dedo. Jesus vem e sabe, eu fico imaginando, por que será que ele caiu em terra, que a Bíblia fala? Imagina só o quanto isso foi forte. Imagina só ele caminhando, indo para Damasco, ou indo de algum meio de locomoção. A Bíblia fala que ele caiu por terra. Simplesmente ele cai por terra. Imagina o encontro que ele teve com Jesus. Imagina o quanto isso foi sensacional e maravilhoso e forte, porque ele caiu, e não só ele caiu, ele ficou cego. E às vezes a gente fica pensando que Deus, ele se limita às coisas que a gente pensa que ele é, ou às coisas que ele pensa, ou que as coisas que a gente pensa que ele pode fazer. Sabe, Jesus pode fazer qualquer coisa. É inimaginável tudo o que ele pode fazer. Ele pode transformar a nossa vida de uma hora para outra, de uma maneira sensacional. E talvez todos os valores que a gente tinha, ele pega todos os valores e diz assim: ó, isso aqui para mim não vale nada. Tu agora é o meu filho. E agora os teus valores são os meus. E pum, bota em nós os valores dele. É dessa graça, é desse poder, é dessa coisa maravilhosa que Paulo experimentou. E que nós hoje somos influenciados, muito influenciados, pela revelação que Paulo teve do Senhor. Porque ele escreve cartas, ele produz valores, ele produz coisas que hoje a gente se alimenta. Nós temos 13 cartas ou 14, depende daquilo que quem a gente pensa que escreveu os Hebreus no Novo Testamento, que foi Paulo que escreveu. Então é sensacional. Então assim, ó, o que eu vou dizer para você? Não existe uma fórmula, existe um poder de Deus agindo na nossa vida. Tá, e o que eu tenho que fazer então? Você tem que se colocar à disposição. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Não tem um profeta que falou assim? Eis-me aqui. Ou seja, eis-me aqui, envia-me a mim, como ele disse. Ou seja, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua obra. Como é difícil isso. Como é difícil isso. E quando Paulo fala aqui, no versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação de homens e de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui é um ponto bem fundamental para mim e para vocês também, mas para mim, que sou pastor dessa igreja. Por quê? Por que isso é um ponto fundamental? Porque a nossa tendência é: o que eu tenho que fazer para essa igreja crescer? Agora você fica imaginando quantas vezes a Grace e eu, quantas vezes a gente orou por isso. Não só orou. Quantas vezes a gente chorou por isso. Não foram poucas, né, amor? Não dá nem para falar, porque a Grace já começa a chorar. E aí a gente fica assim: qual é o método que eu vou ter que aderir para que a igreja cresça? É um perigo muito grande para nós. Por quê? Porque a gente cai na questão assim: o que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Tá, mas não é isso. Sabe por que não é isso? Por quê? Porque tem coisas que são inegociáveis. Nós não estamos para atrair público, nós estamos para sermos pessoas que expõem a palavra de Deus. Para pessoas que pregam aquilo que Deus revelou a nós, o evangelho dele. Então não existe isso, embora somos tentados a isso.
será que se eu fizer isso, será que se eu fizer aquilo? Não tem isso. Embora somos tentados. Não tem isso. Por quê? Porque, assim como Paulo, nós também. Claro que não estamos nos colocando no nível de Paulo, né? Não é essa a nossa pretensão e nem imaginar um negócio desse, né? Mas o Evangelho é o mesmo. O Jesus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. O Senhor que atuava naquele lugar é o que atua hoje. Porque a Bíblia fala, Deus não muda. Então, qual que é o nosso maior esforço? O meu maior esforço, falando de mim, qual é o meu maior esforço? É eu entrar na palavra o mais que eu posso, extrair de pessoas boas, de bons cristãos, de bons escritores, para que eu possa revelar o máximo que eu consiga, ou esclarecer o máximo que eu consiga, o Evangelho de Jesus. Essa é a minha função. Certa vez eu fui numa palestra de um homem, ele é um doutor em teologia lá de Curitiba, ele é muito bom. E ele falou assim, a função do pastor na igreja, a maior função é abrir a palavra e explicar a sua igreja. Eu digo, é isso aí. Não é só essa função, mas a maior é essa. Porque é daqui de dentro que sai aquilo que pode transformar a nossa vida. Não há método nisso, só há entrega. Só entrega. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Fala assim, eu não estou aqui para agradar a homens. Não que eu não esteja aqui para ser um facilitador. E nem, claro que tem coisas que dá para a gente fazer, para a igreja crescer, mas tem coisas que são inegociáveis. E o Evangelho é inegociável. É isso que é pregado, é isso que é falado, é isso que é esclarecido. Quanto mais. Em nome de Jesus. Você entende que o mesmo Jesus que estava lá e que promoveu esse encontro com Paulo é o Jesus, é o mesmo que está aqui? Você entende isso? Às vezes a gente acha que ele ficou lá, mas ele não ficou lá. Porque Deus não depende do tempo, ele é atemporal, ele está acima do tempo. O tempo somos nós que vivemos dentro do tempo. Ou imaginamos que vivemos, né? Não vou começar a filosofar agora. Mas Deus, ele está acima do tempo. Com certeza ele está acima do tempo. Sabe qual é o título dessa palavra? Graça e o ouro. Depois você vai entender, agora não dá. E aí ele continua dizendo, né? Que o evangelho por ele anunciado não é de origem humana, ele está falando, não fui influenciado por eles, eu tive um encontro com Jesus, um encontro real com Jesus. E aí ele começa a contar o testemunho dele, né? Que o que ele fazia, ele que perseguia, ele fala, né? Perseguia com violência a igreja de Deus, no versículo 13. Procurando destruí-la, ele fala, né? E aí no 16, no 15 ele fala assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O que Paulo está dizendo é assim, não há mérito meu, é por sua graça. Ele me separou. E quem sabe ele te separou também. E quem sabe ele me separou. Pelo quê? Pela sua graça. Por quê? Por um favor que nós não merecemos. Por quê? Porque o valor não está em nós. O valor passa a estar em nós a partir do momento que nós recebemos o que ele fez. Porque aí nós estamos em Jesus. Nós estamos no Filho de Deus. E aí nós recebemos o favor dessa graça. E aí nós somos curados. A Grace ministrou cura hoje aqui. Ela ministrou cura. Por que nós somos curados? Porque tem algum médico aqui? Não. Nós somos curados pela sua graça. Como que nós somos salvos? Por sua graça. Como que nós somos sarados? Pela sua graça. Não é pelo método e nem pelo mérito. É pela sua graça. Tá, mas e o que eu faço? Não faz nada, se entrega. O mérito não está em nós, gente. Nem no chá, seja ele do que for. Nem de fórmulas. Está só na entrega. Como é difícil para a gente descansar. Como é difícil para a gente descansar. Por quê? Porque nós queremos fazer, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E agora? 21 dias de jejum de Daniel. 30 dias de oração no monte. Não sei o quê. Não que isso não é bom. Pode ser bom, sim. Beleza. Mas é Deus que promove. Se entrega a Ele.
dependa dele, diz assim, Senhor, eu coloco diante de ti. Como nós temos dificuldade de dizer assim, Senhor, eu quero interceder por aquela pessoa, Senhor, eu quero deixá-la diante de ti, que o Senhor sare, que o Senhor cure. Nós temos essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque nós queremos agir, E aí ele fala, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Olha só, Deus revelou o Filho dele em Paulo, para que ele anunciasse esse Jesus entre os gentios. Deus revelou o seu Filho para Paulo. Foi isso que mudou toda a vida de Paulo. Pensa numa pessoa que tinha todos os valores em cima de uma coisa, que era um Deus que ninguém pode nem falar no nome dele em vão. Por quê? Porque Paulo seguia a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Então, qualquer um que blasfemasse contra esse nome, ele ia lá e queria matar. Então, todos os valores de Paulo estavam em cima disso. Certo? E aí Jesus vem, se revela a ele, o que acontece com os valores de Paulo? Furado igual uma bexiga, que a gente pega uma agulha e pau! E aí o que faz? Deus vem e coloca os valores do seu Filho em Paulo, e isso transforma a vida de Paulo, e transforma todos os valores dele. Transforma quem Paulo era. Deus transformou o DNA dele. Deus transformou todos os sonhos de Paulo. Deus transformou os objetivos de Paulo. Ele estava indo matar. Agora ele está indo fugir. Mas ele está indo pregar aquele que faz todo o sentido para ele. Aquele que é o centro da vida dele. Aquele que é o sentido da vida dele. Deus mudou o DNA de Paulo. Ele foi totalmente transformado. Mas essa não é uma graça que veio apenas para Paulo se converter e ter os seus valores modificados. Ela é uma graça que veio transformar Paulo dia após dia. Essa graça, ela não cessa na nossa vida. Eu posso ter 20 anos de cristão, 15 anos de cristão. Todos os dias essa graça se renova em mim. Porque tem coisas novas a serem reveladas por Deus a mim. Tem coisas novas a serem feitas em mim. E a nossa oração, e a minha oração é: Senhor, continua fazendo coisas novas. Não deixe que eu caia Não deixe que eu caia que eu me acostume com quem o Senhor é. Mas essa graça é uma graça que se renova, ela transforma os nossos valores, ela nos faz novo todos os dias. Sabe? E aí a gente fica: nossa, Senhor, mas ainda não chega? Não, não chega. Nós somos transformados todos os dias. E de novo a graça vem, e de novo essa graça, e de novo esse Deus vem e nos enche. O Espírito Santo está conosco e Ele está nos ajudando. Ele faz isso. Ele nos orienta, Ele nos sara, Ele nos cura. Tem uma frase aqui bem interessante. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Cristo. E ninguém é tão ruim que não pode recebê-la. Legal, né? Olha só. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Cristo. E ninguém é tão ruim que não pode recebê-la. O que Paulo era mesmo? E o que ele recebeu? Ele não era tão ruim que ele não pôde recebê-la. Sim, ele recebeu. Deus não nos ama porque somos úteis. Essa aqui também é. Deus não nos ama porque somos úteis. Não, porque agora eu sou pregador, então Ele me ama. Não, agora eu toco no louvor, eu também venho aqui e limpo o banheiro. E também bota o papel de parede na salinha. Ele não me ama por causa disso. Ele não te ama pelas coisas que você faz.
Ele simplesmente te ama. Por quê? Não sei. Por que Ele me ama? Não sei. Porque eu sei quem eu sou. Porque mais ou menos eu me conheço. E eu sei que Ele não me ama por quem eu sou. Eu sei que Ele me ama por quem Ele é. Eu sei que Ele me ama por quem Ele é. Porque eu sei que eu sem Ele também... Sabe o que a Bíblia chama, né? A Bíblia fala assim, monturo. Monturo é coisa feia. Sabe o que é monturo, né? Eita! Monturo é um monte de esterco. Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Isso sou eu sem Ele. Não vou dizer que é você isso sem Ele, porque daí você vai jogar uma cadeira em mim, né? Mas eu estou dizendo, isso sou eu sem Ele, tá? É. E Paulo era pior que eu, porque eu, até agora, que eu sei, não matei ninguém por aí, né? Que eu sei, né? Pelo menos não fisicamente, né? Mas às vezes em palavra a gente mata. Nossa, a gente mata, né? Cada coisa, às vezes, que a gente fala que só pela misericórdia. Ele simplesmente nos ama. Com certeza Ele nos ama. O favor de Deus é um presente para a gente viver. A gente não pode fabricar isso. A gente não tem como fabricar o poder de Deus, nem a revelação do Senhor. Porque a Bíblia fala, revelar o seu Filho em mim. Deus revelou o Filho dele em Paulo. Deus revelou o Filho dele em mim. Deus revelou o Filho dele em você. Nós não produzimos salvação. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Mas nós somos agraciados com essa graça. E eu chamei essa palavra de graça e ouro, né? Sabe por quê? Porque ouro é uma coisa bem interessante, né? As pessoas não fabricam ouro. Você já viu alguém fabricar ouro? É possível fabricar ouro? Não tem como fabricar ouro, né? Não tem como fabricar ouro. As pessoas vão lá e começam a... Como é que se chama aquelas pessoas que... Garimpo, né? Eles vão lá e começam a garimpar ouro e começam a achar. E aí eles tiram um monte de terra do tamanho dessa sala aqui e daqui a pouco eles vão lá e dão um toquinho assim de ouro. É um negócio... Sim, pelo resultado é bastante fé eles têm também, né, gente? Mas não é possível fabricar ouro. E eu fiz o paralelo do ouro com a graça porque também não é possível fabricar graça. Só tem uma diferença entre graça e ouro. Sabe qual é a diferença? É que ouro, se você for numa joalheria, ele tem preço. E aí você diz, é R$1.000 a grama, eu vou lá, pago e levo o anel de ouro. Vou lá, levo o relógio de ouro, levo a corrente de ouro, levo o brinco de ouro. Tem um preço estipulado. É possível comprar. Mas a graça não se fabrica. Mas a graça não tem preço estipulado. Porque esse preço é um preço inestimável. Não tem como fabricar e não tem como comprar. A graça é algo que Deus nos deu para que nós possamos usufruir de uma vida com Deus. E o que é que eu dou em troca disso? Nada. Porque não pode. Porque se desse a própria vida não seria o suficiente. Porque se desse tudo que você tem, não seria o suficiente. Porque se você desse os seus filhos, se você desse sua mãe, seu pai, não seria o suficiente. Porque não tem valor. Porque é um valor inestimável. Porque se o mundo inteiro se entregasse por isso, não é possível adquirir. Porque graça, o nome já diz, é um presente, é graça. Não há nada aquilo que a gente faça. E o que Paulo estava dizendo para eles é, não adianta vocês quererem sacrificar animais de novo. Não adianta circuncidar. Não adianta vocês quererem voltar para rituais religiosos. Porque não se trata mais disso, esse tempo passou. Não há animal nenhum que consiga pagar o preço por um pecado. Você se circuncidar não vai ser suficiente. Isso não muda o seu DNA. O que muda o seu DNA é você simplesmente se entregar para esse Jesus. Isso que vai perdoar os seus pecados, isso que vai te transformar, isso que vai te curar, e é isso que vai te tornar filhos. Mas a entrega não parte de mim? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. A Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar. Mas se parte de mim ou não quero entrar no mérito.
A questão é, o que eu tenho para dizer para você? Continue se entregando a Ele, porque essa graça vai se renovar a cada dia. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja, e é isso que eu estou dizendo para vocês. Não deixe que nada seja intermediário entre você e esse Deus, porque essa graça, ela se derrama e ela se renova a cada dia na sua vida. Basta você se entregar e dizer: Senhor, Tu és suficiente para mim. Senhor, Tu és suficiente para mim. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz é aquilo que transformou quem eu sou. Não que transformou a minha religião. Cristianismo não é uma religião. E nem irreligião, o Timothy Keller fala. Porque religião é uma parte da nossa vida. Qual é a minha profissão? Minha profissão é tal, a minha religião é tal. Qual é a minha nacionalidade? Isso tudo são partes da nossa vida. O cristianismo não trata disso. Paulo nasceu de novo. Nós nascemos de novo. O cristianismo é nascer de novo do zero. Não é uma parte da nossa vida que ele transforma. Ele transforma a gente totalmente. Ele vai lá no nosso DNA, lá, você já viu o DNA, como é que é? Tem toda uma combinação lá, né? Ele vai lá, risca aquilo lá e bota: esse aqui é meu filho. Pá, estampou. E acabou. A Bíblia fala: vocês foram selados pelo Espírito da promessa. O que é ser selado, se não é um selo no nosso DNA? Se ele não transforma quem nós somos? A Bíblia fala que vocês eram Adão e agora vocês são Cristo. O DNA que estava em nós era Adão. Agora o DNA que está em nós é Cristo. Esse é o evangelho que Paulo estava pregando. E um pouquinho antes ele fala, né? Estão tentando pregar um outro evangelho aí que não é o evangelho. Não, esse é o evangelho que ele está pregando. Porque esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho que não há mérito em nós. Não é porque nós somos bons. É porque ele nos transforma. Porque ele nos ama. Isso parte dele. Ele nos amou primeiro, a Bíblia fala. E fez o sacrifício. O que eu tenho que fazer? Aceitar o sacrifício. Tá bom, eu aceito a Tua graça, Senhor. Vem e derrama ela sobre a minha vida. E a partir disso é graça sobre graça. Favor imerecido todos os dias. Cura, é poder de Deus, é transformação de quem nós somos. Nossa oração muda. Às vezes eu fico pensando de como era a minha oração quando eu me converti. E como é a minha oração hoje. Ele vai mudando isso. Amém? Ouro e graça não se fabricam. Ouro tem valor e graça não há o que pague. Nada que você faça que eu faça. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Se coloque de pé, por favor.